Os últimos 6 dias de Jesus. De Jamiro dos Santos Filho. Quinto dia, quinta-feira. Capítulo 5.10 Sublimes Palavras. Sem saber o que fazer, saí da sala. Ao chegar ao meio do pátio parei quase imobilizado. A mansão de Caifás aos poucos restou deserta. Os serviçais já haviam se recolhido e apenas alguns guardas permaneciam de vigília constante. A madrugada seguia em silêncio. Um funcionário do sumo sacerdote passou apagando quase todas as luzes, assim a penumbra tomou conta do lugar. Eu não saberia dizer por quanto tempo ali fiquei, paralisado, trespassado mesmo pelo que havia assistido. Abalado em meus sentimentos, quando dei por mim estava com os olhos fixos no fundo da mansão, onde uma janela permanecia aberta e fraca luminosidade deixava entrever um vulto em movimento. Jesus estava lá. Calmamente ele andava pela cela e a todo instante passava diante da abertura, assim eu podia vê-lo. Era figura sublime na solidão serena. Não ousei ir até lá, e, plantado no chão, imóvel ainda mais eu fiquei ao vê-lo. Depois de alguns instantes, eis que ele parou diante da janela, virou-se e olhou em minha direção. Por longos minutos ficamos um olhando o outro. Novamente ele deixava a prova de que me percebia, embora estivesse eu em outra dimensão. Então, leve sorriso eu notei em seus lábios e isso me pareceu um convite a me dizer, e venha até aqui. Com o coração em descompasso comecei a caminhar. Encorajado e fortalecido pelos seus olhos magnetizantes dei os primeiros passos, porém vacilantes. Em minha mente passou rápido um pensamento, e eu era, naquele momento, um privilegiado, pois sabia o quanto de imperfeições sou portador. Mas, ele me chamava. Por isso continuei. Conforme me aproximava, seus olhos pareciam mais brilhantes e suavemente azuis, refletindo a singela luz da candeia da cela. O bruxulear da pequena claridade era suficiente para ver o iluminado, deixando-o ainda mais belo e misterioso. Enquanto caminhava, pensei, que direi a ele? E ele, falar-me-ia alguma coisa? Não sei. A pequena distância que nos separava foi vencida por êxtase emocional indescritível e expectativa feliz, pois teria a oportunidade única de ficar a sós com o mestre de amor. Finalmente cheguei. Subi o degrau da varanda e me aproximei da pequena janela aberta. As grades nos separavam, mas seus olhos nos uniam em sinfonia silenciosa e bela. Todo o meu corpo tremia expressando a fragilidade de minha alma sedenta de amor. Quando cheguei bem perto, coloquei as mãos através das grades e me apoiei na janela. Então, ó Deus de misericórdia! Ele pousou suas suaves mãos sobre as minhas e imediatamente um calafrio percorreu meu corpo. Com a voz suave, doce, inesquecível, ele falou: acalma-te. O Pai está conosco. Meu coração disparou no peito e os olhos nublaram-me a visão. Lágrimas quentes rolaram-me pela face emocionada. Nessa viagem fantástica havia chorado por diversas vezes, mas naquele momento meu pranto era de uma felicidade que chegava a doer. Assim, tomado de emoção inclinei a cabeça pousando-a por entre duas grades, e então pude descansar minha ansiedade. Passados alguns segundos de encanto, voltei à realidade e me senti desiludido ao vê-lo ali preso, submetido às leis injustas dos homens. Meu pranto fez-me soluçar baixinho, dolorosamente. Depois de alguns momentos, busquei recobrar-me somente, então, pude ver que minhas lágrimas haviam molhado suas mãos que permaneciam a me amparar. Em um ímpeto, passei a mão esquerda nas suas e enxuguei-as, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, como se fosse uma criança corrigindo o erro. Então, carinhosamente como jamais ouvi voz tão melodiosa, ele olhou dentro de minha alma e disse: meu filho, não te preocupes. Estou feliz, pois hoje recebo de ti essas lágrimas que externam teu amor e o desejo de se melhorar. E foi por esse amor que está em ti que pudeste viajar ao passado. Diga-me, por que te afliges? Senhor, eu sinto que no passado fui também comprometido com o erro e o egoísmo, e por vezes sem conta escolhi Barrabás e não a ti. Por quê? Por que a humanidade se perde tanto nessas escolhas? Por que preferimos o mal, o mentiroso e o poderoso? Meu irmão,
cada ser alimenta-se com aquilo que faz bem ao seu organismo. O abutre recusaria o manjar mais frugal, enquanto o beija-flor não suportaria um repasto grosseiro. Por enquanto, os homens ainda se debatem ao sabor das paixões mais imediatas, algo que lhes traga sensações instantâneas. E isso não raro exige um instrumento tal qual eles mesmos, isto é, tão maldoso, enganador ou egoísta quanto eles próprios, mas que preencham seus anseios e paixões, mesmo as mais vis e corrompidas. Mas, Senhor, com o sofrimento em uma vida não somos despertados? A morte não mostra a nossa realidade trazendo-nos o arrependimento? A volta do Espírito para a morada espiritual faz-lhe ver os enganos, as ilusões e os tropeços pelos quais tenha passado na carne. No entanto, em retornando à luta do mundo material, facilmente se esquece dos tormentos passados, e assim, sem se lembrar do pretérito, repete os erros, retoma tendências ou cai em novas tentações. Se ele volta poderoso, humilha os pequeninos, se retorna rico, despreza os menos afortunados, e na condição de pobre, revolta-se contra o pai e se entrega aos vícios, à ociosidade e até ao crime. Que fazer, Senhor? Ah! Meu amigo, infelizmente o despertar do homem quase sempre se faz pela benfeitora conhecida pelo nome de dor. Por meio dela, em repetidas lições, os olhos dos homens se voltam ao infinito em busca do Criador. Então, aos poucos, seus corações vão perdendo a couraça da indiferença, do orgulho e da vaidade. Assim, cansado de sofrer, ele se volta a Deus e parte em busca do progresso colimando com a perfeição, que é o final de todo filho de Deus. O tempo corria rápido, por isso queria aproveitar ao máximo aqueles momentos com ele. Um doce perfume pairava no ar, e eu sabia que isso se devia ao seu amor extravasado em palavras. Eu ainda perguntei, abusando da liberdade: Mestre, eu venho de perto do ano 2000, e apesar de otimista vejo o mundo conturbado e aflito. As religiões nada, ou quase nada, mudaram desde a sua passagem pela Terra. Muitos falam em um terceiro milênio de luz e paz. Será assim tal qual um toque de mágica? Meu irmão, o destino da Terra segue seu curso natural e constante. Um espectador qualquer poderá chegar a conclusões precipitadas, caso venha vislumbrar apenas uma pequena parte de sua história. As coletividades se sucedem umas às outras em constantes renovações, embora não tenham os homens olhos de ver. Muitos daqueles que aqui viveram e palmilharam os degraus da evolução partiram em busca de mundos mais felizes, enquanto outros aqui chegam para novas etapas de experiências e progresso. Mas, em sua esmagadora maioria, os homens são os mesmos. Eles se alternam entre a vida no corpo e a vida fora dele com pequena melhoria. Porém, meu irmão, para tudo há um tempo. Em verdade te digo que a comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo rege os destinos do planeta Terra com suas coletividades. Essa comunidade de espíritos angélicos reuniu-se somente 2 vezes nas proximidades da Terra. A primeira, quando o planeta se desprendeu da nebulosa solar e, então, se verificou sua solidificação e o início da vida. A segunda, quando a comunidade decidiu minha descida ao globo, a fim de trazer à humanidade o meu evangelho de amor e redenção. E pela terceira vez nos reuniremos, a comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, lá no seu tempo, no início do terceiro milênio, na atmosfera terrena, a fim de decidir os destinos da humanidade, pois a Terra precisará passar por uma aferição para ser classificada como um planeta regenerado. Porém, tudo se dará sem tropeços e sem catástrofes globais. Assim, meu irmão, o terceiro milênio marcará o início de uma nova fase para o homem da Terra, pois os mansos e pacíficos herdarão um mundo melhor. Mas, é importante ressaltar que essa nova era não terá seu início nos primórdios do terceiro milênio, o que significa que o reino de luz e paz poderá ainda demorar alguns séculos até que seja realmente sentido e vivido por toda a coletividade. Sentindo-me amparado por sua bondade, ousei perguntar: Senhor, disseste que voltei ao passado que está dentro de mim, então isso prova que aqui eu estava, não é mesmo? Sim, tu viveste este tempo. Quem eu era, Senhor? Ele sorriu abertamente, pois notou em mim a curiosidade infantil, mas ainda respondeu: Tu descobrirás no momento certo. Eu poderei reconhecer-me? Espera.
Nesse momento, um dos guardas se aproximou de nós. Notando o mestre a janela e a candeia acesa, ele bateu com a espada na grade e disse resoluto: "É hora de se recolher. Apaga a candeia e fecha a janela." Jesus olhou-me como se despedindo e lentamente fechou a janela. Seus olhos fixos em mim diziam o quanto me amava. Por último, entre uma fresta vi um de seus olhos a brilhar como uma estrela naquela escuridão. Depois a janela nos separou. Permaneci ali ao lado da janela sem saber o que fazer. Quando o guarda se afastou, encostei minha cabeça na grade e sussurrei: "Senhor, tu estás ainda aqui a me ouvir?" E ele respondeu baixinho: "Sim, meu irmão. Estou aqui." Então, com o pranto querendo voltar, falei: "Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, pois jamais fui digno de tuas bênçãos, de teu amor que hoje reconheço. Por todo o tempo procurei viver para mim. Eu vivi diversas vidas em busca das paixões e em todas elas escolhi Barrabás. Senhor, hoje eu te prometo que uma nova vida eu começo a viver. Tudo eu farei para ser honrado, bom e humilde. E amanhã, quando o povo gritar escolhendo Barrabás, saiba que eu estarei a clamar e Jesus. Jesus de Nazaré. Soltem Jesus de Nazaré." As últimas palavras, principalmente o nome dele, foi pronunciado com forte emoção. Inclinado à janela, fiquei esperando, até que ele disse: "Meu irmão, a partir de hoje sei que posso contar contigo. Ajuda-me a socorrer os aflitos, os doentes do corpo e da alma, os abandonados e tristes e todos os que sofrem no mundo. Tu e todo aquele que fizer o bem serão meus braços na terra, pois tudo o que fizeres a um pequenino é a mim que o fará. Vá, meu irmão. Sê feliz. Adeus. Adeus, Senhor." Eu teria de sair dali. Queria ficar, mas não podia. Assim, abandonei o local e saí sem destino por Jerusalém. A madrugada ia alta. Dentro de pouco tempo o sol voltaria a brilhar. E traria um novo dia. O dia em que ele foi crucificado. O dia em que as trevas dominaram,